Queridos amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria nós vamos continuar dando sequência ao estudo bíblico, lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Nesta lição, aula extra de reforço, nós vamos estudar o tópico 2, que fala sobre edificando a si mesmo e também sendo edificado no corpo de Cristo. Nós vamos ter exatamente o nosso comentário a partir de agora. Amados irmãos, de acordo com o que Paulo escreveu a carta de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, quando ele diz que somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus, nós somos serventes, somos feitos para servir. Somos garçons, como se fosse um sacerdote da antiga aliança, que ele cozinhava, que ele cozia, que ele assava, depois lavava, tudo isto aí. Então somos despenseiros na casa de Deus. Somos feitos para servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Então veja que somos lavoura, segundo a graça que nos foi dada. Então veja que cada um edifica como o Senhor quer, cada um exatamente no seu lugar. Agora veja aí uma diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. Porque o homem carnal, ele quer sempre colocar outro fundamento. E este outro fundamento é exatamente aquela discussão que Paulo fala na sua carta, quando uns dizem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Este é o homem carnal. O homem carnal, ele procura fazer grupinho, fazer monte, enfim, fazer exatamente grupinhos. Veja o que diz aqui, ó. Este homem carnal não aceita liderança, quer pôr outro fundamento além do que já foi posto. Ele não considera nem mesmo a última revelação final, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu aos homens dons. Amém? Agora veja aí. Se alguém constrói um edifício, seja edifício de prata, de pedra preciosa, veja que estes são os materiais do homem espiritual. Então o homem espiritual está nessa esfera aqui. O homem carnal está nessa esfera aqui. Por que que aqui tem uma mulher e aqui tem um homem? Porque Eclesiastes fala que o homem natural, o homem que vive debaixo do sol, debaixo do sol. E aqui Apocalipse 12 fala de uma mulher com os pés na lua. Então, esta mulher com os pés na lua representa o homem espiritual. E Eclesiastes fala do homem natural. Quando ele aceita Jesus, ele vem para ser espiritual. Mas quando ele falha na sua caminhada, no seu processo, que ele não renuncia, ele fica no meio termo, chamado de carnal. É o que nós estamos estudando. Amém? Então Apocalipse 12 diz que a mulher está com os pés na lua. E Eclesiastes fala do homem debaixo do sol. Agora veja. Olha aí. O homem espiritual, o material conhecido na Bíblia é pedra preciosa, é prata e é ouro. O homem carnal, que é muito parecido com o natural, ele tem materiais como palha, feno, certo? E madeira. Agora veja que essas matérias-primas são matérias de construção, conforme o tópico 2 e 3. Nós estamos no edifício. E para construir um edifício, o homem carnal ele usa sempre o material mais fraquinho, que queima rápido, que se acaba. Porque o ouro também queima, mas ele não deixa de ser ouro. Ele fica mais puro, mais limpo. Então veja que tanto o fogo queima um como queima o outro. Mas o problema é que tem materiais que não suportam queima. Ele se acaba
ele é passageiro. Esta é a construção do homem carnal. Ele constrói com madeira, com feno, com palha, e tudo isto, o fogo ao queimar, acaba. Por isso é chamado de fogo de palha. É difícil, irmãos, a obra do homem carnal. O fogo chega e queima a sua obra e não tem continuidade. Esta é a obra do homem carnal. Por quê? Porque quando queima, se acaba muito rápido, vira cinza. Então, o amor de um homem carnal é um amor rápido. Estou contextualizando. As línguas de dons são rápidas. A pregação e a emoção é rápido. Então, tudo dele é fogo de palha. Por quê? Porque o fogo destrói a madeira, o feno. Porque o feno é aquele material, ao se queimar rápido, e veja que ele não tem raiz, e por não ter raiz, o vento arranca o feno. E ao arrancar aquele mato, ele vai exatamente tornando-se uma bola no meio do vento, e aquele mato vai sendo levado e não sabe aonde vai ficar. Na verdade, são aqueles crentes carnais que você vê, uma hora está na igreja tal, A, outra hora está na igreja B. Então, ele não tem ministério, não tem pastor. Ele não é pastoreado por um pastor. Sempre vai ter N pastores, porque ele vive na itinerância, ele não tem um ministério próprio. Então a madeira, ela é vista como obra de um homem carnal, porque tudo que ele faz é superficial. O feno, a madeira, a palha, tudo é superficial. Tudo está dentro da vida de um homem carnal, que é diferente do homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele sabe que precisa se aprofundar. Ele tem conhecimento que tem que pagar o preço da renúncia, do pecado. Ele tem que ser espiritual, ele tem que amar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então o espiritual, ele vive no profundo, porque ele sabe que o ouro é difícil de encontrar, que a pedra preciosa, tudo é difícil, porque não está na superfície. Não, ele tem que cavar, ele tem que ir, é um sacrifício. O homem espiritual, ele vive de trabalhos da obra de Deus, porque ele tem que chegar ao ouro. É difícil? Que dificuldade para chegar aonde está a pedra preciosa, para buscar lá no mais profundo da terra. Então veja que a matéria-prima do homem espiritual, ouro, prata, pedras preciosas, será manifestada no grande tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é lá no céu. Não é para julgar pessoas, mas é para julgar obras. É para saber se o material suporta fogo. É para saber se tem recompensa cada obra que vai ser passada pelo fogo. Então, seja pedra preciosa, seja ouro, são fruto de uma obra que permanece para sempre. Então, a obra de cada um será manifestada naquele dia, no tribunal de Cristo, porque será manifestada mediante o fogo, que vai provar qual seja a obra de cada um. Então, veja a nossa vida ministerial sendo provada naquele dia no tribunal de Cristo. Somos salvos, mas será que vamos ser recompensados? Será que não vai ser queimada a obra como madeira, palha e feno? Agora veja, muitos não querem buscar o profundo. Por quê? Porque eles gostam da facilidade. Eles não estão mais nem aí para estudar, para buscar. Não, eles não querem o ouro, a prata, as pedras preciosas. Eles querem mesmo é ficar no superficial, na bagunça, no me diz, não me fala. Então quer ficar somente nessas coisas que ouve as pessoas falarem. Porque eles são apenas superficiais. Eles não estão procurando uma vida ministerial abundante. Por quê? Porque o sol vem e queima.
ele tem obras de feno, ele tem obras de madeira, eles têm obras de palha, e todos esses materiais são encontrados nas superfícies. A madeira, o feno e a palha. Não é difícil encontrar. Então, eu posso construir com ouro? Posso e devo, mas é difícil. Eu posso construir? Pode, mas está no mais profundo. Eu preciso me aprofundar. Por quê? Porque quando eu encontro ouro, mesmo que o ouro passe pela prova da tribulação, do fogo, o ouro sai como ouro ainda. Ele ainda vai ser mais valorizado porque o ouro em barra é mais valorizado. Com isso eu quero mostrar que o ouro, ele fica mais puro, ele continua sendo o mesmo ouro, porque ele é fruto de um homem espiritual. Ele não se acaba com fogo. Não. Veja que antes de Lúcifer pecar, se tornar Satanás, ele tinha servido a Deus, e veja o vestido de Lúcifer, pedras preciosas. Então a Bíblia fala de Arão, prata, o seu sacerdócio. Fala do sacerdócio de Melquisedeque, ouro. Cristo é a pedra preciosa. Aleluia. Então veja que nós temos que trabalhar e apresentar nossas mãos ao Senhor, não vazias, mas com proveito. Tudo isto é mostrado dentro de uma vida ministerial feita por amor, mas não como obreiro carnal, que vive uma vida fora do corpo da igreja. Então o corpo é o final da vida de um ministério sadio, a sua construção. Agora a vida de um homem carnal é uma vida doentia, porque é uma vida enferma, cheia de dores. Ele sempre está se lamentando, porque ele não vive no Espírito, ele vive debaixo do sol. Então esses problemas aqui o afetam a sua alma, afeta seu corpo. O homem espiritual, ele não tem essa vida aqui, ó. Essa parte aqui, ó, está aqui. Então o homem espiritual não vive essa vida natural, carnal. Ele vive a vida em cima. Essa parte aqui, ó, está aqui, ó. Está acima do sol. É espiritual. Amém? Glória a Deus. Então veja que até mesmo para nós partirmos, porque existe a nossa partida, é diferente de um homem carnal para um homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele parte a qualquer momento, sem nenhuma preocupação, a qualquer hora, mas o homem carnal sempre vai ter uma UTI, porque o Senhor vai querer falar com ele, vai querer tirar ele da carne, vai querer salvar. É isto que acontece. O homem espiritual, ele não precisa tomar remédio para dormir. De uma forma espiritual, estou falando, ele não é doente. Mas o homem carnal sempre precisa de pílulas, sempre precisa de cuidados, porque ele é carnal. Amém? Agora veja. Nós estamos trabalhando em prol de uma construção e que devemos descobrir os nossos dons, cada um no corpo de Cristo. Agora, este dom, ele deve ser descobrido por Cristo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que está escrito quando Jesus falou que Pedro era, aparentemente, no texto que na teologia a gente entende que é, algumas pessoas entendem que é Cristo. E a pedra era Cristo, ok? E a Igreja Católica sempre teve esses problemas com os evangélicos nas discussões, na teologia, nos debates, que eles dizem que é Papa, que foi Pedro, o primeiro Papa, e que hoje é o Papa. Enfim, o que dizer daquela pedra que Jesus falou que a igreja está sendo edificada? Que a igreja está sendo edificada. Então nós sabemos que Cristo é a pedra. Por quê? É a pedra de esquina. Presta atenção. Mas tem uma construção que esta pedra recebe várias pedras, que é o corpo. Somos pedras vivas, conforme Pedro disse. Então é um edifício que recebe pedras.
e que essas pedras não podem estar desniveladas. Por isso que a pedra de esquina é uma pedra esquadro. É uma pedra de nivelamento. É uma pedra de alinhar. É uma pedra de fundamento, de doutrina, que fiscaliza. É uma pedra cheia de olhos. Cristo. Ele tem onisciência. Enfim, nós estamos falando aqui da pedra. E de acordo com a Bíblia, quem é esta pedra? Porque em Apocalipse 21 vai falar de 12 pedras, que são fundamentos da grande construção da cidade santa, da Nova Jerusalém. Porque diz que tem 12 portas, 12 anjos, e os nomes escritos nas portas são os nomes das 12 tribos de Israel. Agora vejam o que Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E Pedro, antes de Jesus falar sobre esta pedra, Pedro havia dito: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então o apóstolo Pedro teve o que? Uma revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo. E todos nós temos revelação. Então é sobre esta pedra que foi revelada a Pedro, a nós, que é a revelação de Cristo. Não simplesmente o Cristo, mas a revelação do Cristo à mulher samaritana, aos 12, à igreja. Então é a revelação. Por que muitos hoje ainda não foi salvo? Por falta da revelação. De conhecer, em crer que Cristo é o Filho de Deus. Então é sobre esta pedra que há um edifício, que há a igreja. Então os comentários ficam sempre em torno de Cristo e de Pedro. E todos nós aprendemos isto no seminário. E qual é a verdade? A verdade é que o ministério apostólico ensina quem é Jesus. E de acordo com Apocalipse 21, os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E o fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto... Enfim, vai chegando uma variedade de materiais. Então Paulo vai estar ali, nós vamos estar ali, então Pedro vai estar ali. Porque um vai ser o jaspe, o outro vai ser o ametista. Amém? Todos com fundamentos, como fundamentos. E veja que está lá os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então Jesus, ao olhar para eles, amém? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é Pedro, porque Pedro não é a única pedra, existe 12 fundamentos, 12 apóstolos. Então esta pedra é toda a revelação que a igreja recebe de Jesus para ensinar a igreja e aos povos da terra. Agora veja que Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é sobre a revelação de uma dessas pedras, que era Pedro recebendo do Pai, que ele era o Filho de Deus. Então foi na revelação que foi fundada a igreja de Cristo. Por isso que quando nós nos reunimos, um tem revelação. Se não tiver revelação, irmão, vai ficar sempre na mesmice, né? As pessoas sempre citando o texto. No capítulo tal, no versículo tal, no João capítulo 1, no João capítulo 2, no João capítulo 3. Isso aí nós já temos. Todos nós já temos a Bíblia. Nós precisamos da revelação da palavra para que haja fundamento, para que haja segurança. Glória a Deus. É a doutrina dos apóstolos, que é a mensagem messiânica que veio do Antigo Testamento. Foi a maior mensagem pregada por Estevão. Estevão pregou a maior mensagem do Novo Testamento. Não foi Paulo. Está em Atos capítulo 7. Ele começa pregando desde o Antigo Testamento, falando de Moisés, fala de Jesus. No final, é o final da pregação. Vindo lá de José, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e termina em Jesus, o justo. A maior pregação. Por isso que mataram Estevão, porque não tinha como suportar Estevão. Jesus ficou de pé para receber Estevão.
Louvado seja Deus. Então veja que a revelação de Cristo é a pedra. Esta revelação que vem dos salmos, que fala de Cristo, os salmos messiânicos, é a revelação que trata da salvação, é a doutrina daquilo que nós temos no nosso fundamento da fé. Por exemplo, quando nós estudamos justificação, eleição, redenção, regeneração, tudo isto é o fundamento da igreja. Não meu raciocínio pessoal, humano, porque esse raciocínio é uma doutrina de homens. Mas nós temos na Bíblia o maior exemplo de estudarmos a palavra, Cristo. Então, quando nós estudarmos sobre santificação, nós devemos aprender na Bíblia, na revelação bíblica. E o que eu tenho que mostrar pelo contexto e pelo texto, para não apresentar pretexto, mas provando sempre a doutrina e não uma religião, porque temos Cristo como nosso Senhor. Então a diversidade de ministérios, veja, é o Senhor que está ali. É o Senhor que administra. Veja, vamos continuar? Bem, nós que somos pentecostais, entendemos muitos de dons espirituais. Falamos línguas estranhas, ok? Profetizamos, mas nós não entendemos nada de ministério, ok? Quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, quando o Senhor traz exatamente os seus ministérios, que é o Senhor quem manda, que deu, ok? E a gente não entende muito essas coisas, por isso que tem desrespeito à liderança pastoral, muitos deles obreiros, que não conhecem e não sabem de nada e nem querem aprender nada sobre os 5 ministérios, certo? Eles nem creem nisto. E assim, meus irmãos, a diversidade de dons e de ministérios, eles ficam só nos dons e não procuram saber o ministério, porque ele não quer se submeter, ele só quer saber de falar línguas estranhas, profetizar, vai para o monte, vai para ali, vai para cá, enfim, não tem dono ministerial, o Senhor dando a ele pastores, doutores e mestres, não existe isso para muitos. Mas temos nós na Bíblia, olha aí, a diversidade de ministério, a diversidade de operação, que é a criatividade do Espírito de Deus. Você sabia que Jesus, ele também fez isso? Por exemplo, cuspir no chão, fazer lodo e colocar nos olhos de um cego. Não era só dizer, vai, sua fé te salvou, como ele já havia falado muitas das vezes, mas isso aqui são diversidades. Viu? Por isso que temos pessoas aí fazendo coisas só na diversidades de operações, de maravilhas, porque eles só ficam nisto, porque eles querem atrair igreja. Nós não podemos ficar só nisto, porque é diversidade. Nós não podemos ficar só em uma coisa. Agora veja, Jesus curou aquele homem, o homem passou a ver, enxergar, e Jesus disse, como você está vendo? Estou vendo como os homens como árvores. Estava vendo maravilhosamente. Mas Jesus ajeitou aquele negócio, porque ver os homens como árvore, irmão, é assim como Deus nos vê. Glória a Deus. Nós temos que ver como pessoas humanas. Glória a Deus. Então Jesus sabia muito bem que aquele homem tinha que enxergar. Agora veja o limite. Eu não posso passar a minha vida inteira baseada somente em diversidade de operações. As diversidades de operações, elas são esporádicas. Amém? Quando o Espírito de Deus me dá liberdade para fazer uma atuação segundo a palavra. Porque tem pastor que só vive nesse negócio, irmão. Por exemplo, mentindo sobre aqui a terra de Israel. São diversidades, mas o problema é que eles só ficam nisto. Veja, eles dizem o seguinte, ó, a água que eu trouxe é a água lá do Jordão. Mas não é do Jordão, irmão. É da casa dele. É uma mentira descabida, condenável. Isto não está na Bíblia. Essa diversidade mentirosa, teimosa, que sempre repete e vive nessa mesma coisa.
porque eles tiram do quintal da casa dele, põem no saquinho e querem mentir, dizendo que veio de Israel, aquela terra, aquele lenço. Não, não é assim, meus irmãos. Nós temos limite. E a diversidade de operação, embora seja bíblico, nós não podemos ficar somente nisto, porque nós temos um corpo e nós não podemos ficar só num racional. Temos diversidade de operações, diversidade de membros, de ministérios. Então tem dons e muitos dons. Não são só 12. Paulo apenas falou em alguns dons para uma determinada igreja, para aquele momento. Mas são muitos os dons. Tem dom de estudar, dom de desfrutar do trabalho. Tudo isso é dom. Nem todo mundo tem dom de desfrutar do trabalho, né? Só vive trabalhando, mas não tem o dom de desfrutar do trabalho. Glória a Deus. A diversidade de operações. Tudo isso é Deus quem faz. Ele é o Pai. Ele é quem também trabalha com os dons. Veja, o capítulo 13 diz que o maior dom é o do amor. E todas as classificações saem debaixo dele. Sem o amor nada seria. Então veja, temos de inspiração, que é o Espírito de Deus dando a palavra de sabedoria. Veja que ele dá a palavra de ciência. É o Espírito que discerne as coisas. É ele que nos dá dons de curar, que nos dá poder para operar maravilhas, de milagres. E o outro, ele dá profecia. Então tudo isso é diversidade aos membros. Sempre diz, e a outro, e a outro. Por isso que você vê alguns curando só coluna. Por quê? Porque ele não é o bambambam. Ele não é aquela pessoa concentrada. Não, o Espírito Santo não está só nele, ele está em mim, está em você. Então, as pessoas às vezes oram para Jesus curar de problema na barriga. E Jesus cura. Agora, se ele vai orar pelo problema de coluna, aí Jesus não cura. Por quê? Porque é outra pessoa que vai orar para aquele problema. Então, nós temos que aprender qual é o dom que está em nós. Qual é a diversidade que está em nós. Tem pessoas que só faz maravilha em uma área e não em outra, porque o outro é quem vai fazer. Tudo isto é um corpo. Amém? Glória a Deus. Então, tudo isto nós vemos na Bíblia sendo mostrado a diversidade de dons, de ministérios. Amém? Por exemplo, meus irmãos, os dons de saber, de conhecimento, de sabedoria, porque estão na mesma área. Né? A gente conhece alguma coisa, temos o dom de saber, mas nós precisamos também orar. Não é só porque eu tenho o dom, eu saio revelando tudo, não, eu conheço tudo. Não, não é assim não. Daniel foi orar a Deus. Ele tinha dom de interpretação? Tinha, mas ele tinha que orar ao Deus da interpretação. É Deus quem traz a interpretação, irmão. Ele disse, o Deus do céu vai me dar. Tem pessoas que têm dons e não consulta Deus, não procura Deus, não pede a Deus. Então Daniel, ele precisou orar e é um grande exemplo, irmão, para nós. Se nós temos dom, nós temos que procurar o dono do dom. É ele quem vai nos dar a interpretação. Precisamos orar para trazer a interpretação. Precisamos pedir. Nem sempre o dom que nós temos vai logo se manifestar já interpretando tudo, já falando, revelando tudo. Não. Temos que procurar com calma e falar com Deus, porque Daniel não foi assim, eu revelo agora, eu digo agora. Não, ele disse, eu vou buscar. Ele tinha dom, mas ele foi buscar. Glória a Deus. Então não foi uma coisa rápida. Ele tinha um Deus que revelava os segredos, os mistérios. Tudo dependia dele, do Senhor, nosso Deus. Então a revelação, ele precisa vir a nós, mas nós precisamos nos humilhar, buscar Deus e saber que onde está a fonte. Aonde é que está a fonte? Eu tenho que entender, irmãos, não é automático isto. Não existe deuses, homens. Por isso que a revista diz que os dons não são para elitizar as pessoas.
porque os dons é Deus quem dá, e nós precisamos nos humilhar diante de Deus e pedir a Deus que nos revele a palavra da sabedoria, do conhecimento, porque a palavra da sabedoria, ela nos ajuda num momento inesperado, sem saída. A palavra de ciência é um conselho que vem para ajudar extraordinariamente. Então, tudo isto, meus irmãos, tem que ser com calma, com discernimento. Não é verdade, meus irmãos? As coisas não funcionam como a gente pensa. As coisas funcionam como Deus quer. Louvado seja Deus. Então, nós temos dons de sabedoria para dar um conselho. Amém? Nós vamos continuar esta aula, se Deus quiser, na próxima. Já estamos chegando já a quase 30 minutos e nós vamos dar continuidade no nosso assunto, na aula 3, na aula 4, 5, tem muita coisa para se estudar. Eu quero desejar a minha gratidão a Deus por mais esse trimestre e vamos estudar bastante, irmãos. Temos muitas coisas para falar quanto aos ministérios revelados, de pastor, de apóstolo, de profeta, enfim, nós vamos estudar todos eles. Cada aula, um ministério. Deus abençoe. Deus guarde. Amém.